nome é Júlia Galvani e essa é mais uma entrevista do quadro NASP 40 anos. Hoje nós temos a alegria de receber aqui no Centro White o pastor Daniel Bahia. Pastor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer, estou às suas ordens. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida e profissional do pastor Daniel Bahia. E eu gostaria de começar perguntando ao senhor um pouquinho das suas origens. Onde e quando o senhor nasceu? Eu nasci em Mantena, Minas Gerais, no dia 17 de março de 1947. Certo. E como o senhor conheceu a mensagem adventista? O senhor já nasceu em uma família adventista? Nasci numa família adventista, meus pais, meus avós, tios, todos eram da igreja e fui educado como criança nas classes infantis da escola sabatina e estudando na escola adventista, então sempre envolvido com a igreja. Certo. O senhor se lembra a data ou quantos anos tinha no seu batismo? Lembro, essa é uma data muito importante. Eu fui batizado no dia 13 de setembro de 1963. Ok. Quantos anos o senhor tinha? 16 anos. Muito bem. E, pastor, onde foi sua formação ali inicial? Basicamente, eu sou fruto da educação adventista, estudei na escola adventista, escola primária adventista, da escola da igreja, depois fui para o internato, naquela época chamava-se IT, hoje é o Colégio Adventista de Petrópolis. Certo, muito bem. E qual a sua formação a nível superior? Ok, eu sou licenciado em Ciências, também tenho pedagogia e tenho pós-graduação, tanto com especialização em administração escolar, como mestrado em liderança cristã. Muito bem. Pastor, como ocorreu o convite para trabalhar na obra? Onde foi o primeiro lugar onde o senhor trabalhou? Eu terminei o ensino médio lá em Petrópolis e estava na minha cidade. Eu tinha começado a trabalhar como professor numa escola católica e o diretor lá do Colégio de Petrópolis, na época chamava-se IPAI, já tinha mudado de nome, foi à minha cidade e me fez um convite para voltar ao colégio. E enquanto já trabalhava no colégio, que eu começasse a cursar o curso de Ciências na faculdade em Petrópolis. Muito bem. Então foi ali onde o senhor esse foi o começo. Ok. E após esse local, quais outros locais o senhor passou? Ok, vai ser uma lista meio grande, viu? Sim. Eu trabalhei em vários lugares. Eu comecei no Colégio de Petrópolis, lá eu fui professor, fui preceptor, depois eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu fui diretor de 3 escolas de primeiro grau, e em seguida fui para o EDESA, no Espírito Santo, do EDESA UENA, do ENA eu fui para o IAN, do IAN eu voltei para o IPAI, aí fui ser departamental de educação da União Oeste, era a União Oeste na época, hoje é a União Sudeste, Casa Publicadora Brasileira, finalmente cheguei ao NASP. Muito bem. E nesses locais onde o senhor passou, o senhor trabalhava na área educacional? Sempre na área educacional. Eu, com meus 40 anos de trabalho na obra, eu sempre estive ligado à área educacional. Mesmo no período que eu estive na administração dos livros didáticos da Casa Publicadora, era a obra educacional. Muito bem. Como foi o convite para trabalhar aqui no NASP Engenheiro Coelho e que ano o senhor chegou aqui? Houve alguns chamados para vir trabalhar aqui, pelo menos 2 antes de eu aceitar o terceiro, e não houve possibilidade antes. Então, o pastor Boger, quem tinha sido meu mestre na pós-graduação e é uma pessoa que eu admirava muito e sempre aprendi muito com ele, ele então insistiu e fez o terceiro chamado para que eu viesse trabalhar aqui. Foi em dezembro de 97. Certo, muito bem. E qual função o senhor ocupou aqui no NASP? Nesse chamado eu vim para ser, o pastor Boger era o diretor-geral, eu vim para ser o diretor acadêmico.
havia tido algumas mudanças administrativas aqui, então ele me fez o convite para ser diretor acadêmico. E infelizmente, quando eu aceitei o chamado, no dia que eu cheguei, ele foi para o hospital. E nós não tivemos assim aquele sonho, aquele desejo que eu tinha de trabalhar com ele, ficou sem ser realizado aqui na Terra. Certo. Espero encontrá-lo nos céus. Amém. Muito bem. E depois, o senhor passou um ano? Isso, ok. Aí eu passei os 2 anos como diretor acadêmico. Ok. E aí, nesse período, houve algumas transições de diretores, e aí eu fui nomeado diretor-geral aqui do campus. Certo. Pastor, no seu período de gestão aqui como diretor-geral do campus, quais foram alguns marcos de desenvolvimentos, melhorias que aconteceram no campus, seja em termos de estrutura, construções, de cursos abertos? Eu vou começar como diretor acadêmico, porque certo. Foi assim um impacto maior, que foi o período da abertura dos novos cursos, aliás, dos cursos superiores aqui nesse campus, porque quando eu cheguei, os cursos que tinham aqui eram os cursos que tinham vindo de São Paulo, na transferência do campus de São Paulo, que era Teologia, Pedagogia e Letras. Então, o primeiro desafio, o primeiro grande trabalho que a gente tinha que fazer era a implantação dos novos cursos superiores. Então, foi esse período da diretoria acadêmica, foi um período de expansão dos cursos superiores e também foi um encaminhamento do projeto do centro universitário. Foi quando esse campus transformou-se num centro universitário. Então, esse foi no período da diretoria acadêmica. Sim. E aí tinha formação de projetos e de aprovação dos cursos, e professores e preparo de professores. Então foi todo esse projeto assim, muito forte na área mais acadêmica e educacional. Depois do período da diretoria geral, eu passei a ser o diretor geral, aí os grandes desafios foi o asfalto da estrada, o asfalto interno, a continuidade das construções, porque a escola estava no seu início, então prédio escolar, nós precisávamos de sala de aula para os novos cursos, então a conclusão do prédio do ensino superior, conclusão do prédio da educação básica e algumas outras conclusões de obras que estavam em andamento. Então, esse período foi marcado por essas melhorar ou concluir as estruturas para os cursos superiores. E a questão da estrada e também do asfalto interno. E nesse período também nós tivemos o avanço na construção da igreja. E nós começamos a construção e fomos até o momento em que começamos a adorar na igreja. Então esses foram, assim, para mim, os maiores destaques. Muito bem. Na área acadêmica, pastor, quais cursos foram abertos? Vamos à listinha, né? Educação artística, que hoje é o curso de música. Quando ele foi aberto como educação artística, engenharia civil, administração, ciências contábeis, letras em inglês, tradutor e intérprete, ciências contábeis, comunicação social, publicidade e propaganda com as duas habilitações, habilitação de publicidade e propaganda, e deixamos pronto para iniciar no ano que eu saí o curso de Direito. Muito bem, pastor. Quais foram alguns desafios que vocês enfrentaram na abertura desses cursos? As exigências do MEC eram grandes? Precisava encontrar professores? Como que foi? Esse foi assim, o grande desafio. Primeiro porque a igreja já estava há 30 anos sem abertura de nenhum curso superior. Aqui não tinha aberto nenhum. Os daqui vieram de São Paulo. As exigências do MEC era para nós um gigante, assim, quase que intransponível, e eram muitos cursos que a gente se propôs a abrir. Então, o grande desafio era as exigências do MEC e a formação de professores. Nós não tínhamos professores ainda com título pouco, nós tínhamos um doutor.
Então, nós não tínhamos professores com titulação para todas essas áreas específicas. Então, a gente teve que trabalhar muito, né, na formação do corpo docente. E mesmo em termos de estrutura física, com laboratórios para os cursos, nem sala de aula para todos os cursos nós tínhamos, livros para a biblioteca. Então, foi assim, bastante difícil. Mas com as bênçãos de Deus, os cursos estão aí, né? Houve um projeto de qualificação dos professores aqui? Sim, então, veja, nós precisávamos de ter professores titulados. Então, a escola fez um projeto de apoio a professores para que eles estudassem. Eles tinham que estudar, tinham que fazer mestrado e doutorado. Então, alguns desses foram enviados para os Estados Unidos, que era assim a porta melhor que tínhamos, que era a Universidade de Andrews, né, para fazer doutorado, e outros foram estudar na Unicamp, na USP. A escola então foi direcionando, inclusive alguns que não eram ligados à escola, mesmo de fora, e que tinham interesse, a escola apoiou para que eles fizessem o seu curso, o seu mestrado, e aí depois viessem servir a escola. Então houve assim um planejamento bem feito nessa direção. Muito bem. O senhor mencionou a construção da igreja. Quando que iniciou a construção? A construção, ela tinha iniciado ainda com o pastor Boger no ano de 96. Eu cheguei no final de 97, ela estava com os fundamentos. Uhum. E aí tá aí com a doença, aí o pastor Boger fora, estava parado. Aí nós retomamos a construção ali nos fundamentos da igreja e fomos até o dia que a gente entrou na igreja para adorarmos ali no templo. Ela não estava totalmente pronta e nem foi inaugurada nessa época. Nós demos condições para que nós pudéssemos entrar na igreja. Muito bem. Pastor, eu imagino que com essa abertura de novos cursos tenha havido um grande aumento no número de alunos. Como foi essa parte? Esse foi um outro desafio. Na escola começando porque todos os cursos novos abrindo de uma vez e tínhamos que buscar alunos no Brasil todo e tínhamos um empecilho, nos dificultava um pouco termos alunos aqui, apesar da localização maravilhosa dessa escola, que nós não tínhamos estrada. É verdade. Então, para chegar aqui, ou você chegava com a poeira no verão ou com a lama na chuva. Então, isso dificultava, era um empecilho para você ter alunos. Então, essa parte estrutural teve que ser feita, né, graças ao apoio de alguns amigos e dos poderes públicos e do governador do estado, naquela época, que era o governador Mário Covas, e conseguimos o asfalto da estrada. Aí tivemos que fazer o asfalto interno. Também com o apoio das associações, dos campos, conseguimos fazer o asfalto interno. E salas de aula. Então, toda uma estrutura teve que ser feita. E agora, mais do que isso, nós tínhamos que buscar alunos. Então, teve que ser feito um intenso trabalho de marketing, de divulgação, de propaganda. E uma das coisas que nós achamos que foi duas coisas foram bastante oportunas. Com a estrada, nós conseguimos trazer alunos da região. Então, fizemos convênios com as prefeituras das cidades próximas, parceria com essas prefeituras, para que alunos das cidades próximas pudessem vir estudar aqui. Aí começou a ter ônibus de aluno, vans, trazendo alunos das cidades próximas. E outro detalhe foi que, naquela época, nós lançamos o vestibular nacional, em parceria com as escolas adventistas das principais capitais. Nós oferecemos o vestibular lá na cidade do aluno. Porque muitas vezes ele vinha aqui, fazia o vestibular, não era aprovado, era uma despesa, era um transtorno e tudo mais. Então nós criamos essa possibilidade dele fazer o vestibular na sua cidade. Então foram formas e meios para angariarmos alunos naquela época. Muito bem. O senhor diria que a maioria dos alunos era externos ou internos? Naquele primeiro momento, a maioria era internos.
Certo. Mas com a necessidade e com os novos cursos e com esses projetos com as cidades vizinhas, nós também abrimos os cursos noturnos. Porque esses alunos dessas cidades próximas, eles trabalham durante o dia. Então não tinha como ser internos ou estudar aqui durante o dia. Aí foi quando nós começamos os cursos noturnos, para que realmente pudéssemos ter um maior número de alunos. O senhor havia mencionado a finalização da construção da escola básica. Nessa área houve um desenvolvimento? Isso é extraordinário, extraordinário. A escola de educação básica, ela tinha poucos alunos, faltavam salas de aula, aí terminamos a construção de mais uma ala de salas de aula e outras estruturas internas lá na escola, e também parece que eu estou voltando sempre nesse ponto, mas quando cheguei aqui e para essa necessidade de alunos, o grande desafio era o asfalto dessa estrada. E isso serviu para alavancar o número de alunos. E claro, depois do asfalto da estrada, veio a duplicação também da estrada de Campinas para cá. Então isso favoreceu nós termos alunos, e principalmente na educação básica. Muito bem. Na área da pastoral aqui do campus, quem eram os líderes nessa área? Você tocou num ponto assim, muito importante. Naquele período foi quando hoje mudou o nome, quer dizer, os nomes são dinâmicos, né? Mas naquela época nós começamos aqui aquilo que nós chamamos de pastoral universitária. Pastoral universitária. E dentre aqueles que nesse início trabalharam com a pastoral, é o pastor Renato Estêncio. Ele foi um dos primeiros da pastoral universitária. Antes dele teve o pastor Walter, já falecido, e logo depois o pastor Renato. Ele praticamente foi quem estruturou as primeiras atividades e trabalhos da pastoral universitária. Então nós tínhamos uma pastoral universitária que cuidava do ensino superior, tínhamos uma pastoral na educação básica, e isso sem contar o pastor da igreja, que aí era o outro trabalho. Como era a vida de um aluno interno aqui na época? Havia muitas regras, havia uniforme, havia cultos diários, como que era? Havia tudo isso que você falou aí. O mundo mudou. O mundo mudou. Realmente o internato naquela época era mais rígido, né? Havia regras com horários bem definidos, saídas controladas, culto diário pela manhã e à noite, com frequência, e roupa, os trajes, principalmente das meninas, né? As meninas sempre são mais controladas, né? Mas os regulamentos eram bem mais rígidos do que aquilo que não é crítica ao que temos hoje. É que o mundo mudou, as circunstâncias mudaram, né? E mesmo a escola passa a ser assim uma escola de um nível superior e com alunos mais de idade, e tudo isso tem influência, certamente. Mas os regulamentos eram bem mais rígidos. Eu não sei se você ia gostar. Pois é, uma boa pergunta. Pastor, quanto a eventos que aconteceram aqui no NASP, por exemplo, aniversário do NASP, houveram muitos eventos aqui? Olha, quando eu estava olhando o roteiro e pensando nessas coisas, um dos dias mais felizes que eu tive aqui foi no primeiro aniversário que eu passei aqui, e nós estávamos, tudo estava direcionado para as aberturas dos novos cursos e para o aumento do número de alunos. Então, aquela festa de aniversário que a gente trouxe aqui, o cantor americano Steve Green, e foi assim um evento grande, tivemos cerca de 25 mil pessoas aqui, envolveu televisão, rádio, jornal, então foi assim um evento marcante aqui na escola.
Depois nós tivemos os outros aniversários e, inclusive, naquela época a gente tinha um projeto de sempre nesses eventos trazer um artista americano. Então, depois que veio o Steve Green, esse foi o primeiro grande impacto, aí depois veio o Larnell Harris e depois veio a La Fondane, que era uma cantora. Então a gente fazia esses grandes eventos nos aniversários e com o foco de trazer esses cantores internacionais. Naquele momento a gente precisava de aluno. E essa era uma forma. Inclusive, queria-se criar ali uma marca desse campus como um campo da música. A música era para ser assim um ponto de destaque. E foi nesse período que a gente trouxe o maestro Linneu, né, para criar todo esse projeto musical, para que essa fosse assim a marca do campus. Essa era a ideia. Certo. E, pastor, no seu período aqui de atuação, o senhor teve algum desafio em especial em que o senhor viu ali a mão de Deus, o cuidado de Deus? Olha, eu vou me referir a um fato que foi assim marcante. Foram vários. Em vários momentos a gente viu Deus agindo, abrindo as portas e tudo mais. Mas um dos sonhos da administração da escola era o curso de Direito. E a abertura do curso de Direito implicava numa série de dificuldades. E quando eu cheguei, já havia sido encaminhado um projeto e naquele momento, para que se abrisse o curso de Direito, precisava de ter a aprovação da OAB. E a OAB de Mogi Mirim não aprovou a abertura do curso aqui. Foi quando a situação que eu cheguei. Então tivemos que refazer o projeto e nesse período mudou-se o ministro da Educação, entrou como o ministro Paulo Renato, no governo do presidente Fernando Henrique, e eles alteraram as regras. E alterando as regras, dizendo assim, não, a ordem não tem que se envolver na aprovação de abertura de cursos. A ordem cuida dos advogados concluintes. E a autorização é do MEC. Então isso nos abriu a possibilidade de voltar a colocar o curso, a abrir o curso, né? Encaminhamos o projeto, mas quando veio a comissão de avaliação, aí foi aonde eu vou chegar no ponto da direção e da mão de Deus. Houve alguns fatos assim marcantes. Primeiro, marcou a comissão para um final de semana envolvendo o sábado. E esse foi o primeiro impacto. Tentamos mudar a data da vinda, eles não aceitaram. Então eles viriam sexta, sábado e domingo, os 3 dias. O que nós vamos fazer com essas pessoas aqui? E eles vinham com um recado: não aprovaram o curso. Não aprovaram, esse era o recado. Nós tínhamos que ter uma biblioteca específica para o curso de Direito e nós não tínhamos nenhum livro. Precisávamos de comprar uma biblioteca inteira. Havia naquela época algumas livrarias que elas já tinham padronizado as bibliotecas dos cursos. Você chegava e dizia, eu quero uma biblioteca para o curso de Direito. Então eles tinham os livros já preparados para isso. Só que nós não tínhamos dinheiro. Aqui que entra a questão. Nós não tínhamos o dinheiro. E me lembro que na semana anterior, e nós precisávamos de ter os livros, senão não adiantava vir a comissão, nós reunimos a diretoria e eu me lembro, não adianta eu falar o valor hoje, porque o valor hoje não vai significar muita coisa, mas era 600 mil que a gente precisava para comprar os livros. E nós não tínhamos dinheiro. Oramos na reunião, discutimos, vamos comprar ou não vamos comprar? Se não comprar, não tem o curso. Se comprar, você corre o risco de comprar e não ter o curso. Porque a gente ia comprar os livros, colocar os livros na biblioteca, a comissão ia vir, podia aprovar ou não aprovar. E ainda tínhamos o problema do sábado, envolvido nessa questão. Muito bem, decidimos comprar. Fizemos alguns arranjos financeiros
adiantamos algumas verbas e compramos os livros. A comissão chegou aqui sexta-feira. E chegou e começaram os trabalhos e nós dissemos a eles, olha, sábado nós não funcionamos. Aí conversa vai, conversa vem, eles fazem, muito bem, vamos fazer o seguinte, a gente avalia hoje, sexta-feira, no sábado a gente fica no hotel fazendo um relatório, no sábado à noite a gente volta, e aí deu até alguns probleminhas, no sábado à noite a gente volta, faz a avaliação no sábado à noite e no domingo. Então o problema do sábado estava praticamente resolvido. O financeiro, Deus abriu as portas, a gente tomou uma decisão de sacrifício e de pulo no escuro, porque podia perder tudo. E o que a gente ia fazer com os livros de direito se eles não fossem aprovados? Muito bem. Eu acompanhava um dos avaliadores aqui na biblioteca, aqui em cima. Aqui. E aí começa também um milagre. Esse avaliador, tremendamente ateu, se depara, eu nem sei se ainda tem aqui na biblioteca, mas ele se depara com um quadro do Dr. Naor sobre as eras geológicas e do dilúvio. Eu não sei se eles ainda têm esse quadro aqui em cima. Sim. Quando ele viu aquele quadro, ele parou e ficou olhando aquilo. Ele olhou, leu tudo aquilo e ele virou para mim e falou assim, eu acredito exatamente desse jeito. Olha só. Eu falei, opa, alguma coisa está acontecendo. Veja, não tinha nenhum interesse de ver quadro de eras geológicas do Dr. Naor. Não tinha nada a ver com o curso de Direito. E ali estava o quadro. E ele disse assim, eu acredito exatamente desse jeito. Continuamos a visita. Quando chegamos lá no final, aonde seria os livros do curso de Direito, ele foi olhar livro por livro, olhou, de repente ele puxou um livro, e ele puxou um livro, quando ele puxou o livro, ele falou assim, esse autor desse livro foi meu orientador de doutorado, e eu ando atrás desse livro e não consigo encontrar esse livro. Nós não escolhemos o livro, nós não fizemos lista de livros. A livraria que a gente comprou trouxe o pacote completo. Esse livro veio no meio de todos os outros. Ele coloca a mão e pega esse livro. Eu disse para ele assim, doutor, eu vou mandar, como o livro está já fora de circulação, que era um livro antigo, porque a livraria vende todos esses livros usados e tudo mais. Então a gente pode fazer isso. Nós vamos fazer uma cópia desse livro e lhe dar de presente. Aí nós fizemos depois, né, do domingo, fez uma cópia do livro e fomos o presente que temos de gratidão para eles. E eles aprovaram o curso de Direito, que está aí atendendo jovens da igreja. Mas a gente viu assim, Deus agindo ponto a ponto, para que isso aconteça. E aí eles confessaram, eles disseram assim, nós viemos aqui para não aprovar, porque a gente dizia assim, o que crente quer fazer com curso de Direito? Para que religião quer ter curso de Direito? Então eles vieram para não aprovar. E as coisas foram de tal forma que o curso está aí, né? Olha, que Deus seja louvado por essa história. Esses momentos foram assim, bem marcantes. Certo. Pastor, quais eram os outros líderes da equipe administrativa com quem o senhor trabalhou? Ok, eu estava assim, até preocupado, falei assim, olha, eu tenho que em algum momento fazer uma referência especial de gratidão àqueles que trabalharam comigo. Claro, desde o mais humilde, poderíamos dizer assim, mas desde o funcionário lá da vacaria, pessoal da cozinha, de cada departamento, nós tínhamos uma equipe unida e maravilhosa. Vou fazer referência aos dois que eram assim mais próximos. O pastor Lauro Grelman, que era o diretor administrativo, e foi assim, eu trabalho com ele até hoje. Só um parêntese, que hoje nós temos um clube dos pastores jubilados. Eu sou o presidente do clube e o pastor Lauro é o tesoureiro.
Parece que a gente se deu bem. Parece que a gente se deu bem. Então, o pastor Lauro foi fantástico como diretor administrativo. Nós tínhamos total apoio e as finanças naquela época eram desafiadoras. E graças a Deus a escola se manteve sempre equilibrada financeiramente, graças ao trabalho dele e à equipe da tesouraria. Porque ninguém faz nada sozinho. A gente fala uma pessoa, mas sabe que por trás dessa pessoa tem uma equipe, tem várias pessoas. E a professora Nair Ebling, que era a diretora acadêmica. Quando eu deixei a direção acadêmica, passei a ser o diretor-geral, a professora Nair ficou como diretora acadêmica. Mulher dedicada no trabalho, dia e noite. Quando abrimos os cursos noturnos, eu dizia para ela assim, professora Nair, escolhe 2 turnos para você vir. Ou se você quer vir no da noite, vem no da manhã ou no da tarde, mas não vem os 3. Mas ela vinha os 3 cursos, os 3 turnos. Ela entrava aqui 7 horas da manhã com o culto dos professores e saía às 11 horas quando fechava o prédio no curso noturno. Então a professora Nair fez um trabalho maravilhoso, inclusive na aprovação dos cursos, no preparo dos projetos, ela trabalhou intensamente. E o professor Renato Quistêncio, que era o da pastoral universitária e da imprensa universitária. Então a gente tinha, esses foram assim aqueles que estavam assim mais próximos. Mas toda a equipe, em todos os setores, nós tínhamos um grupo maravilhoso de trabalho. Eu estou referindo a esses por causa das posições que eles exerciam. Não, ok, quase que eu esqueço um muito importante, que é o professor Douglas Mesney. Hoje o professor Douglas está na divisão. O professor Douglas era o diretor de assuntos estudantis. Era o que controlava o regulamento da meninada, viu? Ele era amado pelos alunos, viu? E era mesmo, viu? Ele era muito atencioso, muito gentil e cuidava bem do nosso internado. Muito bem, pastor. Qual foi o ano da sua saída aqui do NASP e que outros locais o senhor trabalhou? Ok, eu saí no final de 2003, quando terminou o meu período. Terminou o período, aí veio a Assembleia da União, a nomeação da nova diretoria, fui substituído pelo pastor Paulo Martini, e como faltava 3 anos para mim, na igreja a gente fala jubilação, quer dizer, aposentadoria, né? Faltavam 3 anos para isso, e a igreja achou por bem que eu poderia concluir esses 3 anos como diretor do colégio de Sorocaba. Então eu fui para Sorocaba e passei 3 anos maravilhosos. Deus me deu uma bênção, um privilégio. Eu sempre digo que ter ido para o colégio de Sorocaba foi a sobremesa dos meus 40 anos de trabalho. Deus nos abençoou ricamente ali, foi um trabalho interessante que a gente fez. Posso falar um pouquinho desse trabalho de lá? Sim, claro. Foge um pouco aqui do NASP, mas eu volto no NASP no final, se você quiser. Então, lá a gente pôde fazer, eu sou fruto da educação adventista. Tudo que eu tenho, eu devo à educação adventista. Desde a minha escolinha primária, lá nos fundos da igreja de Mantena, as minhas queridas professoras primárias, professor Ivarte, professora Odete Xavier, esposa do pastor Xavier, que mora aqui, professora Eunísia, as minhas professoras primárias da escola adventista. Elas colocaram no meu coração o amor à igreja, o amor à Bíblia. Então, depois veio o internato e todos os outros lugares, mas sempre ligados à educação adventista. Fui departamental de educação da União, e no departamento você trabalha com a estrutura, com a filosofia da igreja e tudo mais. Sou apaixonado pela filosofia de educação da igreja adventista e porque existe a educação adventista. E lá em Sorocaba, com o colégio, por uma série de circunstâncias, eu tive a oportunidade de colocar em prática todos os princípios da filosofia de educação adventista. Então, para mim, foi assim, um fechamento do meu período de trabalho. Olha, filosofia de educação adventista é essa, é assim que deve ser, e é assim que foi a escola. E nesse período, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de evangelismo, de implantação de uma igreja num bairro sem presença adventista. Então, nós fizemos ali
sede de conferências, todo o planejamento, aluguel do salão, todo o projeto e toda a estrutura. E nessa Semana Santa agora eu recebi o convite para ir fazer a Semana Santa lá nessa igreja que a gente teve assim, o privilégio de começar, e ali eu encontrei irmãos maravilhosos que foram batizados durante aquele período. Então eu terminei meu período em Sorocaba dessa forma. Mas o NASP certamente é uma experiência maravilhosa, um privilégio que Deus me deu de poder dizer que trabalhei aqui nessa instituição. Certo. E o que o NASP representou para o senhor na sua vida, pessoal, profissional? O que ele representa? Tudo. É a frase que eu usei, né? O NASP, ele preencheu todas as possibilidades daquilo que a educação adventista apresenta. Naquele momento, e aí a gente volta aos regulamentos, né? Mas naquele momento, essa escola tinha saído de São Paulo, sair da grande cidade, vir para o interior, conforme as orientações do Espírito, seguindo as orientações do Espírito de Profecia. Essa escola, essa instituição existe aqui, neste lugar, porque as orientações do Espírito de Profecia sobre as suas instituições é fora das grandes cidades. Não vai aqui nenhuma crítica a qualquer situação. Eu sei que o mundo mudou, as circunstâncias são outras, eu ouço uma série de observações a esse respeito, mas eu ainda acredito na educação adventista a nível de internado, fora das grandes cidades. Então essa escola existe aqui porque um dia Ellen White e os pioneiros da igreja deram essas orientações para que tivéssemos esse tipo de instituição. E essa instituição preenche todos os requisitos. Graças a Deus por isso, e graças por aqueles que passaram aqui. E aí volto a falar novamente do pastor Walter Burger. Ele foi aquele que pegou isso com firmeza, com vontade, com dedicação. Ele acreditava na educação adventista dessa forma. Eu acredito na educação adventista dessa forma. Então o NASP representa isso. Mesmo que em algum momento, alguma circunstância, possa não ser as melhores. E eu sei disso. A gente vive no mundo. E aqui a gente vai passar por provações, por lutas, por desafios. Mas Deus conduz essa instituição. E essa instituição existe por causa disso. Então esse para mim é o grande privilégio que eu tive na minha vida. Porque eu nasci lá no interior de Minas, numa cidade pequena. Poderia ter vivido e ficado por lá. Quantos dos meus amigos e colegas se perderam pelo caminho? Não tenho lastro familiar para dizer, é filho de fulano. Não sou filho de fulano. Não tenho esse laço familiar. Pobre, sem dinheiro, e Deus me deu o privilégio de dirigir essa instituição. É só agradecer ao Papai do Céu. Amém. Pastor, eu queria muito agradecer ao senhor por ter contado um pouquinho da sua história, do seu testemunho. Deus seja louvado por todas essas obras que foram feitas, pelo senhor ter se permitido ser usado por Deus, né, para isso. E desejo que Deus continue abençoando o senhor e a sua família. Eu que agradeço o privilégio, me sinto honrado pelo convite que vocês me fizeram. Não poderia faltar o senhor. Poderíamos conversar muito mais, mas eu acho que a gente tocou em alguns pontos aqui que foram assim importantes nessa história. Muito bem, muito obrigada. Posso falar mais uma coisa? Pode falar. Os alunos. Como que eu vou terminar sem falar uma palavra de apreciação aos alunos? Eles são a razão da existência dessa escola. Eu não sei se você sabe, mas aquela avenida de subida aqui chama-se Avenida dos Estudantes. Quando a gente fez o asfalto, porque esses alunos vinham aqui de perto, maçando barro para subir aqui nessa escola. Então, quando a gente fez o asfalto, falou assim, nós temos que fazer uma homenagem aos alunos. Então, o nome daquela avenida lá é Avenida dos Estudantes, em homenagem aos alunos. Porque se não tivesse aluno, não tinha escola. Verdade. Então fica aqui também meu agradecimento e gratidão aos alunos que acreditaram naquilo que essa escola se propunha a realizar. Obrigado. Também, muito obrigada, pastor. Obrigado.